Bom, o Atlético empatou ontem 3-3 com o Remo dentro da Arena MRV, diante de um público de 16 mil pagantes, gente. 16 mil pagantes. Impressionante, a torcida abandonou o time. Nossa, Jeves, eu não acredito que você tá falando isso. A torcida abandonou o time. Ah, não, mas a SAF. Ah, não, mas eu não gosto do Rafael Menin. Ah, não, mas o Rubens Menin é isso. Ah, mas o Paulo Brax não contrata. Amigo, a torcida abandonou o time. A gente é da época aí que a torcida, meu amigo. A gente tinha aí Rubens Cardoso, Thiago Feltre, Tesser, Thiago Cavalcante. Tava lá, ó, 40 mil, 50 mil. Série B, o Atlético bateu um dos recordes, né? Foi um dos maiores públicos da época, né? Mas enfim, são outros tempos e eu também não tô aqui para culpar o torcedor, não, mas a torcida mudou. Mudou e eu posso falar isso porque eu vivi a época boa da torcida. A época que o torcedor apoiava o Galo, independentemente do que acontecesse. Se tivesse perdendo, se fosse rebaixado, se a gestão fosse o Ziza, se fosse o Ricardo Guimarães, se fosse o Calil, se fosse o Paulo Cury, o Nélio Brant, o Afonso Paulino e tantos outros, Sérgio Sete Câmara, até o Sete Câmara, né? Então, assim, eu vou te falar, realmente mudou bastante as coisas, né? Cara, não tô falando que a culpa é da torcida, mas eu comecei a falar disso aí, tá? Mas assim, eu acho que a torcida mudou e isso aí é uma opinião pessoal minha, né? De quem viveu outros tempos de torcida é, sem um condicionamento, né? Tipo assim, do que estava acontecendo. Enfim. Dito isso, todo mundo tem culpa. De cima a baixo. Dos donos do clube, os diretores do clube, a comissão técnica, os jogadores, todo mundo tem alguma culpa. Eu vou começar a minha análise de hoje trazendo aqui os números do Jorge Sampaoli desde o seu retorno no Galo, tá? O Sampaoli, ele tem 34 jogos, 10 vitórias, 16 empates, 16 empates. Então ele empatou praticamente 50% dos jogos que ele disputou, 8 derrotas. 45% de aproveitamento, com 44 gols feitos, 37 gols sofridos. Ele sofre mais de um gol por jogo. Em 2026 são 10 jogos, 2 vitórias, 7 empates e uma derrota, com 43,3%. Então, o aproveitamento dele, que já era horrível em 2025, conseguiu piorar em 2026. 14 gols feitos, 12 gols contra. Jeves não teve pré-temporada. Jeves, o calendário é muito cruel para todo mundo. Para todo mundo que tá no nível do Atlético, é cruel, tá? Então, assim, os números do Sampaoli bizarros, né? Bizarros os números do Sampaoli. Antes de eu trazer entrevista, antes de eu trazer análise, quero trazer uma pequena reflexão que aí vocês podem responder na medida que vocês quiserem aí no chat. Essa reflexão eu postei ontem nas minhas redes sociais, no X, né, no Twitter, quem me segue lá, Jefferson_Galo, e eu fiz algumas perguntas que nem todas elas a gente tem resposta. E nem todas elas vocês precisam de concordar. Começando, o que adianta ter 6 zagueiros, que é o que o Paulo Brax falou em entrevista lá na HG Play, se o que presta está machucado? Lianco. Por que não priorizam o zagueiro? Por que o sistema defensivo não é prioridade? E aí eu tô falando de zagueiro, volante, tudo mais. Por que o Sampaoli não coloca o Cassierra, que é alto, é centroavante num jogo chuvoso, de bola alta? Por que o Bernard foi usado como último homem de ataque, no meio de 3 zagueiros? Por que o Coelho não saiu para entrar o Dudu ao invés de ser deslocado para direita? O Minda tá treinando? Por que o Vitor Hugo não é titular no lugar do péssimo Alonso? E não que o Vitor Hugo seja uma solução, mas se não tá dando nada certo com o Alonso, coloca outro. No final, muitas perguntas e muitos culpados. Então, assim, tem outras coisas que eu pensei. É, é, Scarpa. Por que o Scarpa não é titular? Ah, mas o Scarpa não tem energia. O Scarpa tem anemia. O Scarpa não sei o quê. Ele tem 4 assistências na temporada. 4 assistências. Ele foi reserva em praticamente todos os jogos. Sabe? Então, tipo assim, algumas coisas, velho, não dá. Não dá. E falando um pouco do jogo, o Atlético simplesmente amassou a equipe do Remo no primeiro tempo. Amassou a equipe do Remo no primeiro tempo. Fez uma partida ali muito interessante de criação. Criou um monte de oportunidades. Uma bacia de gols perdidos pelo Coelho, pelo Reinier.
né? E por outros jogadores, mas principalmente pelo Quid. O Quid perdeu 2 gols debaixo da trave, né? 3 se bobear, porque ele teve uma que ele ganhou na disputa ainda e ele tocou para fora na saída do goleiro. Então, assim, o Quid, o que ele finaliza mal é brincadeira, velho. É brincadeira. O que ele tem de jogador inteligente e importante, ele finaliza mal. Então, a tomada de decisão do Quid, assim, é de um coelho. Impressionante, cara. Impressionante como ele finaliza mal. E eu venho falando isso sistematicamente aqui. Aí a gente fica assim, poxa, né? A situação aqui do Coelho, né? É, é um jogador que ele ajuda muito o time, é um jogador que cria, é um jogador que dribla. Só que pra finalizar é o mesmo nível do Rony, cara. Precisa me desculpar, mas é o mesmo nível do Rony. Talvez até para baixo, entendeu? Então ele finaliza muito mal todas as jogadas praticamente. Quando ele faz um gol é porque o negócio ali realmente ou estava muito fácil, ou então houve uma falha defensiva do goleiro, porque ele não tem um negócio ali de colocar a bola no canto, que também não tem tanta dificuldade assim. Então, num jogo onde o Atlético poderia ter criado aí, ou melhor, criado não, feito, executado 3 ou 4 bolas na rede no primeiro tempo, conseguiu uma, né, numa jogada em que o Vitor Hugo, gente, jogadoraço o Vitor Hugo, tá? Esse aí eu tiro de todas as minhas críticas, de todas elas, inclusive tampando a minha boca. Vitor Hugo, bom zagueiro, bom zagueiro, bom meia, jogador interessante, jogador que sabe conduzir a bola, que dá cadência para o jogo, acelera na hora que tem que acelerar, tem um ótimo passe, tem drible, tem visão de jogo, né? Tem presença de área. Vitor Hugo, meia, né? O pessoal chama de Vitinho, de Vitor e tal, mas assim, muito bom jogador, e eu me arrisco a dizer que é o melhor jogador do Atlético, o mais regular de todos na temporada de 2026. Então, gostei muito do Vitor Hugo, né? Em todas as partidas, praticamente, eu acho que ele foi muito bem, mas muito bem mesmo. Né? Então, fica aí um destaque positivo, né, pro Vitor Hugo, né? Pro Vitor, falar Vitor, né? Porque Vitor fica melhor. Pro Vitor Meia, camisa 30. Bom, seguindo aqui, eu acho que o Atlético ele tem essa situação de perder tantos gols. Isso é uma coisa tão da gente, né? Uma coisa tão sistemática historicamente que vai passando jogador, entra jogador, passa ano, passa década e a gente sempre tem esse negócio de perder tantos jogadores, tantos gols, né? Então assim, isso atrapalhou muito, né? E por outro lado, o tanto que o Atlético tem de dificuldade para conseguir fazer o gol, não estou falando de criação. O tanto que tem de dificuldade para conseguir fazer o gol é o que o Remo tem, ou outros adversários também, têm de facilidade para chegar ao gol do Galo. Velho, é impressionante. Parece que tem ali futebol de prego, velho. Entendeu? Alan Franco, pelo amor de Deus, no Alan Franco no primeiro gol. Uma marcação cerca Lourenço, não pressiona o cara, não coloca o pé, não incomoda, deixa o Aleph Manga fazer o que quiser lá. Aí ele rola pro meio da área lá, a bola bate no Renan Lodge e o Alonso também, como todos os jogos. Alonso horroroso, péssimo. Zagueiro de time de time pequeno da Série A, gente. Pra baixo. Não tem nível para jogar no Atlético. Eu tô falando isso aqui todo jogo. Entendeu? Aí vai e o Vitor Bueno empata o jogo, né? Então, assim, os caras têm uma facilidade para conseguir fazer gol no Atlético impressionante, entendeu? Impressionante. A dificuldade que o Galo tem para fazer gol é proporcionalmente igual ou proporcional ao que tem a facilidade dos adversários de fazer gol na gente. Entendeu? Impressionante. Ontem também, além dessa situação do Alonso, o Remo voltou para o segundo tempo. Parecia que era o Remo que estava jogando em casa. Colocou as duas linhas do Atlético atrás, o Patrick de Paula ditando ritmo, botando para correr lá de um lado. Depois entrou o Iago Pikachu, mas como é que chama o rapaz que estava lá do outro lado? Deixa eu conferir, deixa eu lembrar aqui. O Aleph Manga de um lado e o Vitor Bueno de outro, dando um trabalho danado. O tal do João Pedro, centroavante lá,
naturalizado africano também, dando um trabalho danado lá no meio dos zagueiros, e o Patrick de Paula orquestrando pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. O Remo tem um volante. O volante que o Galo não tem, o Remo tem. Leonel Pico. Leonel Pico, jogador que veio do futebol argentino. Que isso, cara. O cara destruiu demais nessa partida. Destruiu demais na partida. Jogador que foi muito importante para a equipe do Remo, né? E um cara ali que realmente. Não tô falando que o Atlético tem que contratar o Leonel Pico, não, mas ele teve 4 recuperações de bola, ele ganhou todos os duelos que ele disputou pelo alto e teve 9 contribuições defensivas, tá? O Leonel Pico. Então, assim, é um cara que o Remo tem um jogador que o Galo não tem, entendeu? Ao mesmo tempo que não dá pra gente falar que o Remo vai ser um time que vai brigar lá em cima. Pelo contrário. Pelo contrário. Acho que o Remo é um time que vai brigar embaixo na tabela. No primeiro tempo mostrou uma fragilidade absurda, principalmente dando muito espaço pro Atlético, só que o Atlético, como sempre, não consegue aproveitar. Se o Galo conseguisse aproveitar as chances ontem, era papo da gente estar comemorando aqui 4-1. Porque sem tomar gol a gente não fica, né? Com esse time aí. 4-2 então. 4-3 então. Mas era pra estar ganhando, era pra ter ganho o jogo. Pelo menos uns 4 gols era pra ter feito. Que tomasse 3. Porque aí também é parte desse time do Atlético hoje. Mas era pra ter ganho o jogo. A gente tá falando aqui de uma vitória dura, mas com muitos gols. Entendeu? E a gente tá falando de um jogo que teve um lance que, se não é o VAR, e legitimamente, na minha opinião, anulou o gol do Remo, do próprio Leonel Pico, né? O João Pedro, ele sobe, a bola bate aqui no braço dele, no bíceps dele, sobra lá pro jogador e tal, e acaba que anula o gol. Acho que fez sentido ali essa situação, né? Depois disso, o Juan ainda empata o jogo, né? O Juan ainda tem aquele negócio, né, cara? Assim, o Juan é o cara que ele é o mais esforçado ali da zaga. Ele pode não ter a grande qualidade, entendeu? Ele pode não ter a grande qualidade, mas ele é um cara que ele se esforça, ele dá carrinho, ele sobe, ele sua, ele tenta recuperar, ele se envolve com o jogo, entendeu? O Alonso não, velho. O Alonso é igual uma geladeira. Você sente que o cara ele não tá ali, entendeu? A presença do Juan é muito diferente, a transpiração é muito diferente, entendeu? Do Alonso. Então, eu acho que é um outro ponto também que é interessante falar, tá? Aí, o Juan consegue fazer, né, o segundo gol. Eu ainda vou falar do Hulk, tá, gente? Eu vou fazer a análise 1-1, tô só passando o jogo todo por enquanto aqui. O Juan consegue fazer o segundo gol no levantamento do Hulk, né? Então, o Hulk, um gol e uma assistência no jogo. Aos críticos do Hulk, um gol e uma assistência no jogo, né? E aí, pelo lado esquerdo, como sempre, Renan Lodge também mal defensivamente, não fez uma grande partida ontem, Renan Lodge, mas é um jogador que eu vou ter muito mais paciência com ele, porque ele acabou de chegar e eu sei que é um jogador que vai vingar e eu não tenho a menor dúvida disso, né? Mas não foi bem ontem também o Renan Lodge, inclusive falhou no terceiro gol do Remo. Vacilo, espaço, né, do lado esquerdo da defesa, como sempre. O Pikachu vai lá e faz um gol igualzinho que ele fez no Atlético pelo Fortaleza em 2021, onde fomos campeões brasileiros, mas estreamos no Campeonato Brasileiro perdendo de 2-1 em casa para o Fortaleza, aquela única derrota do Galo em casa no Brasileiro de 21, onde amassamos. Né? Então, um gol igualzinho, muito parecido, chute forte, alto no canto do goleiro, né? Inapelável ali para o Everson e acabou empatando o jogo. E como se não bastasse, né? Desgrama pouco é bobagem, o Renan Lodge dá uma paçocada, ele atrasa a bola errado, o jogador do Remo disputa com Everson, bola sobra para o Aleph Manga e naquela chuva torrencial faz 3-2 pro Remo. Aí eu falei assim, agora o São Paulo ele cai, não tem jeito. Tomar esse 3-2 aqui pro Remo, para quem é um pouco mais velho aí, vai lembrar de 2005, Galo e Fortaleza, Galo ganhando de 2-0, 2 gols do Catanha. Aí o Diego Alves, na época era só Diego, falha em 3 gols e o Galo toma uma virada no Mineirão pro Fortaleza de 3-2. Para muitos, inclusive para mim, aquilo ali simbolizou o rebaixamento do Galo. Aquele jogo, se você fala assim, Angélico, qual jogo que você acha que simbolizou o rebaixamento do Galo em 2005? Galo e Fortaleza, 3-2, 3 fases do Diego.
2 gols do Catanha pro Galo, o Galo tava ganhando de 2-0 no Mineirão. Para mim, sempre vai ser esse jogo é o jogo simbólico do rebaixamento. E esse jogo de ontem, ele esteve muito próximo de ter esses contornos, né? Com falhas defensivas bizonhas, só que o time de hoje é muito melhor, muito superior àquele time, principalmente falando aí de jogadores, né? A gente tem uns Hulk da vida, né? Enfim. Então, me lembrou muito, assim, a situação, né? A situação, assim, putz, cara, não é possível que isso tá acontecendo, não é possível que esse Aleph Manga tá fazendo isso tudo aqui. Aí, no apagar das luzes lá, eu vou te falar que eu nem comemorei direito o gol do Dudu. O Scarpa faz uma jogada de ponta direita, uma jogada que ele puxa com a esquerda, cruza com a direita e dá uma assistência para o Dudu fazer aos 50 e tantos do segundo tempo. 52 minutos do segundo tempo. No último minuto, no apagar das luzes. Ficou melhor um ponto? Óbvio que ficou, né? Mas, assim, péssimo resultado, gente. Péssimo resultado. Situação preocupante demais. Muito preocupante. Passando jogador por jogador aqui. O Everson, ele tomou 3 gols, mas assim, salvou algumas bolas também que poderiam ali ter entrado, né? Então, o Everson, acho que ele, eu eximo ele de qualquer culpa aqui nesse caso, tá? Preciado, médio para mal, nível Natanael nessa partida. Criou alguma coisa, outra, você vê que tem um pouquinho de técnica ali para chegar lá no final da área, né? Para chegar na linha de fundo, cruzar e tal, mas médio, né? Médio. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, que fica mais legal que vocês vão ver o campinho aqui também. Aqui, ó. SofaScore. SofaScore. Pronto. Vamos lá, então. Preciado, mediano. O Juan, como eu falei, é o que menos compromete da defesa, mas não me passa uma segurança completa, mas é ok. Não é péssimo, na minha opinião, tá? Alonso, péssimo. O Alonso falha em todos os jogos. Todos os jogos a gente tem gol nas costas do Alonso. O time tem 14 gols, 12 gols tomados em 10 partidas, sei lá, uns 6 foi nas costas do Alonso. O Lodge ontem foi mal. O Lodge ontem foi mal. Eu discordo que o Everson falhou no gol do Pikachu, tá, Jonathan Williams? Jonathan Willis. Eu discordo que ele falhou no gol do Pikachu. Acho que foi uma bola ali que foi muito mais falha defensiva, foi uma bomba do Pikachu, né? Enfim. Pode ter sido defensável, mas falha não foi, não, na minha opinião. Vitor Hugo, destaque do Galo, positivo, né? Destaque do Galo positivo. Como eu falei, um jogador que joga em todas do meio-campo ali. Joga de volante, joga de meia esquerda, de meia direita, por dentro, por fora. Tem uma ótima visão de jogo. Destaque da partida para mim foi o Vitor Hugo, de novo, né? De novo. O cara tem drible, criou 4 chances grandes na partida. 4 chances grandes na partida. 4. Nenhum jogador cria 4 chances na partida. O Vitor Hugo que criou. Deu 4 passes-chave. 4 passes-chave. Absurdo. Absurdo. Entendeu? Então, assim, um cara com uma precisão muito boa e ainda deu uma assistência, né? Ainda deu uma assistência ali. Então, o Vitor Hugo muito bem. O Maicon, acho que faltou um pouco ali. Acho que o Maicon ele errou um bocado de passe, né? É um jogador que tá ali o tempo todo, orientando, presente e tal, mas assim, não gostei tanto da atuação dele dessa vez, né? Acho que ele tem pouca transpiração, não é um cara que tem intensidade. Alan Franco tá com nota 7.3 aqui, para mim foi muito mal, né? Acho que inclusive no lance, no gol anulado do Remo, o Alan Franco também dá mole na marcação. Ele não marca, ele não chega, ele não incomoda o adversário, ele só cerca. Ele só cerca. Muito mal o Alan Franco, arame liso. O Coelho, bem na criação, péssimo na finalização, né? Um jogador agudo, driblador, vai para cima, não sei o quê. Fominha também, né? Fominha demais o Coelho. E acho que ajudou pouco, né? Principalmente atrapalhando nas finalizações. Como finaliza mal o Coelho? O Hulk, né? Na verdade, o destaque da partida é o Hulk com o Vitor Hugo, para mim, os dois, tá? O Hulk ele fez um gol e deu uma assistência. Fez o que deu para fazer. Tava jogando bem, tava conseguindo ali construir nas costas da zaga, jogou ali aberto pela direita, modificou muito posição com o Renier, né? Que também eu vou destacar aqui.
É um jogador também que eu acho que vem pedindo passagem nesse time. Não teve uma grande atuação, mas teve 2 chances de fazer gol. Uma abandonou na trave, a outra estou dividindo com o jogador do Remy, quase foi gol também. É um jogador que tem altura para cabecear, que tem uma boa noção de jogo, tem uma passada larga, né? Então, assim, o Renier é um jogador interessante e ele com o Hulk ali é um negócio que ficou legal, né? Deu certo. O gol anulado é o Alonso que sobe com o atacante ia reclamando. Não, cara, teve um lance que eu até falei, eu tava com um post pronto para fazer na hora reclamando do Alan Franco. Agora eu não tô lembrando exatamente qual que foi o lance, mas foi um lance que tinha acabado de falhar. Ele não dá o bote, entendeu? Ele não dá o bote, ele só cerca, né? Então, o Renier, gostei aqui. Banco. Dudu não fez muito no jogo, mas fez o gol do empate, né? Então ele se salvou aqui no gongo. O Bernard mal. O Bernard foi colocado para jogar de falso 9. O Bernard foi colocado para jogar lá na frente. Do jeito entre os zagueiros, nunca visto na minha vida para um jogador como o Bernard. Ele não tem qualidade e nem força física para disputar a bola pelo alto, nem altura, óbvio. E ele não tem velocidade para puxar os ataques. Ou o Bernard joga ajudando na marcação, na transição do time, ou aberto por um lado, ou ele é banco. Entendeu? Na minha opinião, ele é banco. Né? Então, o Bernard, ele jogou jogou de falso jogador. Ele tava se passando por um jogador, né? Boa. O Renato Santos falou aqui. Mas então, assim, o Bernard mal, cara. Muito mal mesmo. E também mal escalado. Igor Gomes entrou mal, errou muitos passes, né? Não fez o que ele às vezes costuma fazer ali, dar uma transição legal, conseguir fazer as ligações do ataque para a defesa. Então, acho que ele errou muito passe ali no tempo que ele ficou. E o Scarpa, ele entra e ele dá assistência, né? O Scarpa basicamente é isso, né? Ele não tem ótimos números na partida, mas ele tem 4 assistências em 2026 entrando de reserva, entendeu? Não, então, teve 2 gols. O primeiro gol do Remo foi que o Aleph Manga estava no bico da área do lado esquerdo, do ataque, e ele rola para a área. Teve um negócio do Alan Franco também, agora eu não tô lembrando de cabeça aqui, mas teve uma coisa assim que, enfim. Então, assim, o Sampaoli também, ele me tira o Hulk e o Renier, que vinham se entendendo ali na frente, e coloca o Bernardo e o Igor Gomes, cara. Você tira toda a força de ataque, você coloca um cara baixinho que não aguenta nada, e você coloca um cara que é um volante. Então, assim, você chama o time do Remo, pelo amor de Deus, sabe? Nossa, cara, que dureza, viu? Um Atlético precisa contratar urgente, gente. É urgente. É mais o zagueiro do que o volante. Eu já vim falando isso com vocês aqui. É mais o zagueiro do que o volante.